usar aquelas armas atômicas. E como está na mensagem, vão soltar gases venenosos a outros países. Então vamos trazer agora esse vídeo ali. Veja só o que o presidente dos Estados Unidos, o que ele disse, que eles querem, que vão eliminar todos os alvos. Tudo que fala, Estados Unidos vai eliminar todos os alvos russos na Ucrânia se Putin fizer isso. Fizer o quê? Preste atenção nesse vídeo. Estados Unidos dá ultimato. Iremos eliminar todos os alvos russos na Ucrânia, todos eles, se Putin fizer isso. Essa declaração dura caiu como uma bomba no cenário já conturbado da guerra na Ucrânia. Mas será que os Estados Unidos irão entrar no conflito? Ou isso é apenas um blefe? Para entender o impacto dessa declaração e o que podemos esperar daqui para frente, precisamos voltar um pouco no tempo. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin tem feito repetidas ameaças nucleares contra a Ucrânia e o Ocidente. Essas ameaças têm um forte impacto, principalmente porque a Rússia é conhecida como o país com o maior estoque de armas nucleares no mundo. Segundo estimativas do Federation of American Scientists e outras organizações especializadas, a Rússia possui mais de 6.000 ogivas nucleares. Dessas, cerca de 1.500 estão prontas para uso imediato, enquanto o restante está armazenado ou aguardando desmantelamento. Felizmente, nenhuma dessas ameaças se concretizou e a Rússia continua travando sua guerra total sem recorrer ao seu arsenal nuclear. Mas o que aconteceria se Putin decidisse apertar o botão nuclear? Bem, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, os Estados Unidos já deixaram bem claro para a Rússia que, se isso acontecer, haverá uma resposta esmagadora por parte dos americanos. Em entrevista recente ao jornal britânico The Guardian, Sikorski fez uma declaração bombástica. Ele disse: "Os americanos disseram aos russos que, se você explodir uma arma nuclear, mesmo que não mate ninguém, nós atingiremos todos os seus alvos, posições, na Ucrânia com armas convencionais. Destruiremos todos eles." Essa advertência dos Estados Unidos à Rússia sobre o uso de armas nucleares foi confirmada também pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Essa revelação pegou muitos de surpresa, afinal, autoridades americanas vinham mantendo uma postura mais discreta com relação ao seu envolvimento na guerra. Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente Biden, havia resistido à ideia de permitir que a Ucrânia utilizasse armamentos enviados pelos Estados Unidos para atingir alvos em solo russo. Agora, com essa declaração, fica claro que os americanos não apenas aprovariam, como também participariam de uma resposta convencional. Os Estados Unidos possuem um vasto arsenal de armas convencionais de alta precisão, como mísseis de cruzeiro Tomahawk, e bombas guiadas por GPS, que poderiam facilmente destruir as posições militares russas na Ucrânia. Além disso, os americanos têm uma presença militar significativa na Europa, incluindo bases na Polônia e nos países bálticos, que poderiam ser usadas para lançar ataques contra a Rússia. Sikorski também revelou que tanto a China quanto a Índia alertaram a Rússia para não usar armas nucleares, mostrando que até mesmo os aliados mais próximos de Moscou estão preocupados com a possibilidade de uma escalada nuclear. Segundo ele, se essas armas forem usadas em território ucraniano, Japão e Coreia do Sul provavelmente também vão se tornar potências nucleares e provavelmente isso não é algo que a Rússia e seus aliados queiram ver acontecer no futuro. Apesar de não ter apelado para o uso de armas nucleares, essa ameaça por parte dos Estados Unidos representa uma grande escalada no conflito. Mostra o quão próximo estamos de uma guerra de grandes proporções entre duas superpotências militares. Seria também a primeira vez que tropas americanas e russas se enfrentariam diretamente desde a Guerra Fria.
E apesar desse cenário ser algo que todos os países envolvidos queiram evitar, fica claro que a OTAN não pretende ficar de braços cruzados, ouvindo ameaças, enquanto a Rússia avança em território ucraniano. E é por isso que Sikorski e outros líderes europeus estão pedindo um rearmamento de longo prazo da Europa. Em sua entrevista, ele defendeu também várias medidas, incluindo votação por maioria para sanções da União Europeia, o estabelecimento de uma brigada mecanizada com 5.000 soldados sob comando europeu e incentivos para que os desertores ucranianos voltem para casa. Sikorski também destacou o compromisso da Polônia com os gastos em defesa, com o país alocando 4% de seu PIB para esse setor. Ele encorajou outras nações europeias a seguirem o exemplo. Segundo ele, os países europeus erraram ao focar seus investimentos em armas de alta tecnologia e valor. Ele disse: "Estamos apenas agora redescobrindo que, na verdade, você só precisa de milhões de projéteis. Você também precisa de grandes volumes de coisas de baixa tecnologia." Fica claro que eles aprenderam uma grande lição com a guerra na Ucrânia. Outro ponto importante é que muitos dos fabricantes europeus no setor de defesa estavam hesitantes em investir em contratos de longo prazo, devido à incerteza em torno do processo de rearmamento. Para resolver isso, ele propôs um compromisso permanente com o rearmamento, o que proporcionaria aos fabricantes a segurança necessária para fazer seus investimentos. Sikorski é também um observador experiente das táticas russas. Segundo ele, Putin está tentando dividir a Europa e os Estados Unidos ao explorar divisões culturais e apoiar movimentos políticos que defendem valores tradicionais. Essa tática faz parte da guerra híbrida da Rússia, que envolve o uso de meios não militares para enfraquecer seus adversários. Para combater essa estratégia, Sikorski disse que a Europa precisa aprender a jogar o jogo da escalada de forma mais eficaz. Isso significa ser mais direto em sua resposta à agressão russa, através de táticas como sanções mais duras, maior apoio militar à Ucrânia e operações de informação para combater a propaganda russa. O objetivo é mostrar a Putin que a Europa está disposta e é capaz de confrontar a agressão russa e que haverá consequências severas para quaisquer futuras ações hostis. Ele sugeriu também que o Reino Unido deveria desempenhar um papel mais ativo na segurança europeia, algo que mudou bastante depois do Brexit. Mas a ameaça de uma guerra nuclear não é a única preocupação. O Kremlin acusou a OTAN de envolvimento direto no conflito na Ucrânia à medida que os combates se intensificam. Isso levanta a possibilidade de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN, algo que poderia rapidamente se transformar em uma terceira guerra mundial. Para Sikorski, a Rússia perderia em uma guerra com a OTAN, mas isso não significa que a Europa deveria subestimar a ameaça que ela representa. A Rússia possui um vasto arsenal nuclear e um exército poderoso, e qualquer conflito com a OTAN seria catastrófico para todas as partes envolvidas. Como você pode ver, a revelação de que os Estados Unidos ameaçaram atacar alvos russos na Ucrânia não é apenas um blefe. Essa intimidação direta mostra que os americanos estão dispostos a se envolver diretamente no conflito caso a Rússia cruze a linha vermelha do uso de armas nucleares. Até agora, a participação americana tem se limitado ao fornecimento de armas, treinamento e inteligência para a Ucrânia, sem o envolvimento direto de suas tropas nos combates. Mas será que as coisas permanecerão assim por muito tempo? Queremos saber sua opinião. Você acha que os Estados Unidos estão certos de se envolver nessa guerra? Deixe seu comentário abaixo e participe desse debate. Esperamos que você tenha gostado. Muito bem, agora às 7h53, estamos vendo, né, a gente está falando de confrontos da Terceira Guerra Mundial, né, sabemos que o Putin, a Rússia, ela está aí sempre provocando isso, né, é uma coisa que realmente está diante dos nossos olhos. O Putin, ele fala, né, ele enviou tropas ocidentais à Ucrânia, pode levar a Terceira Guerra Mundial. Olha só o que ele fala com relação a isso. O presidente russo, né, fala assim, em seu discurso da vitória na imprensa em Moscou, ele diz que
A presença de tropas ocidentais na Ucrânia poderia empurrar o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Então isso é provocação, esses ataques, essa questão que eles estão se levantando aí de armas nucleares, isso aí está praticamente provocando aí a Terceira Guerra Mundial. E faz sentido, né? Nesses tempos de hoje nós já verem sinais que nós mencionamos aqui sobre a aurora boreal, né? Que sabemos que é onde começou aí a Segunda Guerra Mundial. O nosso irmão aqui está dizendo, né? Está dizendo assim, o Ícaro, né? Ele falou uma coisa muito importante que a Rússia no último sábado disse que poderá usar armas nucleares caso a Ucrânia ataque o território da Rússia. E é o começo dos sinais da Terceira Guerra Mundial, como o terceiro segredo de Fátima afirma. É o que a gente acabou de falar aqui, né? É isso, né? É um sinal que está nos alertando e sabemos que os confrontos estão cada vez mais ficando mais quentes com relação a bombas nucleares que estão mencionando e com certeza está à beira de começar aí a Terceira Guerra Mundial, né, seu Gênio? E veja só o que Jesus falou aqui ao profeta aqui, ó. A mensagem que eu achei aqui foi no dia 23/9/2014, diz assim, ó: os Estados Unidos pensam que são eles, mas tem um mais forte que se esconde por detrás das montanhas, que tão logo irá se vingar pela injustiça com que eles dizem. Não é porque muitos, mas são esses que matam sem piedade, mesmo chorando de joelhos no chão. Não tem pena, mas tudo isto tão logo se acabará, por ver a terra se banhar em tanto sangue, às vezes de muitos inocentes. Por isso, filhos queridos, que vocês continuem rezando, unidos, o Santo Rosário, que no meio estou com vocês até o momento da consumação dos séculos. Como escrito está, no momento em que vier o anúncio para que toda a população venha a ser marcada como se marca um animal. É nesta hora que mostrarei quem eu sou. Todo o poder está comigo, justamente nestas horas onde o céu preparado já está para dar a todos o direito de viver eternamente sem mais sofrimento. Aqui no outro livro, nesse livro mais fino, eu também achei outra mensagem que fala sobre isso, tá bom? A mensagem número 4385, diz assim, ó: foi no dia 8 de março de 2016. Desde o momento em que esse entrou, o mundo vem se descontrolando, tanto pela natureza como pelos governantes e seus países, pois cada um quer ser mais forte do que outro. E ele, o diabo, não para até que venha uma guerra mundial. Mas se o meu Santo Pai não abreviasse esse dia para ter vivos para me esperar, morreriam todos pelo forte cheiro das bombas químicas que matam todos os viventes, principalmente todos aqueles que vêm acreditando em mim, que sou Jesus de misericórdia. Por isso, meu filho, o Papa Pedro II, é que ainda continuas escrevendo para despertar todos e não que deram tanto nesses, que não durmam tanto nesses assuntos, conforme que vem escrevendo. Vejam que só tu que podes escrever o que tenho a dizer. Filhos meus, não se lamente pelo pouco que vocês ganham. Deem graças a Deus por terem sido escolhidos para passar para esta vida, e que não terá fim. Eternamente viverão sem mais se preocupar com o pouco que estão recebendo. Contem comigo, que sou o que sou. Um Deus absoluto, aonde tudo que prometi virei para pagar. Dali por diante, a tudo que não é meu, virei mostrar o que é a verdade. E a verdade está aqui com este meu porta-voz, Papa Pedro II, Espírito Santo, que passou essa mensagem. Então, a verdade está aqui, está nesse livro. Então, esse quanto importância está aqui. Veja, o profeta está escrevendo para quê? Para mostrar para nós, alertar nós. Então, essas mensagens, como que são inúteis? Por que a maioria não quer entender? Porque tem um inimigo, entra no meio, ele que não deixa acreditar. Como Jesus quando estava no mundo,
O próprio sumo sacerdote, veja como é fraca a cabeça da fé. O que é a fé? O que é fraca? Eu nunca me sai da cabeça essa passagem dos possessos. Os possessos que estavam ali, o diabo que estava, os possessos que estavam possuídos pelo espírito do imundo, que eles reconheceram, tu és o filho de Deus. Os padres, o sumo sacerdote devia pensar, mas os diabos estão reconhecendo, então deve ser filho de Deus mesmo. Não, mas eles foram teimosos e crucificaram Jesus. Como hoje a maioria está no mesmo erro. Não, esse profeta é falso profeta. Ele devia pensar, mas como que o profeta é falso se ele está pedindo respeito com as coisas de Deus? O mundo só começou a despencar depois que, como o profeta sempre falava, depois que mexeram no Santíssimo Sacramento. Onde está o Santíssimo Sacramento? Está Jesus. Ontem foi passado lá no programa que o Toca passou ali sobre Corpus Christi. Ali o corpo de sangue, o padre que duvidou que Jesus estava presente na Santa